E aí, beleza? Eu me chamo Will Tavares, sou um jovem preto, periférico de 22 anos, graduando do curso de licenciatura em teatro pela UFMA, técnico em processos fotográficos pelo IFMA, multiartista, artista produtor do coletivo Ícaro Não Sabe Voar, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha pesquisa de conclusão de curso. Ultimamente eu costumo dizer que minha pesquisa, ela nasce ou ela trilha caminhos quando eu entendo a possibilidade ou a potencialidade, na verdade, da minha trajetória enquanto artista, enquanto jovem preto, periférico, estudante de escola pública, que dentro desse contexto educacional sofreu diversos tipos de violência, mas também por conta da educação teve a possibilidade de vivenciar e experienciar diversas manifestações artísticas, pedagógicas, que hoje em dia trazem justamente o arcabouço, né, a motivação para eu elaborar reflexões e propor caminhos dialógicos sobre o meu campo de pesquisa. Eu tenho como campo de pesquisa a abertura do espaço questionador sobre o porquê e como propor uma prática de mediação cultural em teatro que acione pedagogias decoloniais no campo da educação artística com o intuito de tensionar diálogos sobre a construção de experiência estética e sua reverberação na escola e na formação do estudante espectador. Para me movimentar nesse espaço questionador, eu aciono uma experiência vivida durante o projeto de Ressol Cultural do Sesc Maranhão, a qual ele realizou uma prática de mediação cultural sobre o espetáculo Poção Futurista do coletivo Ícaro Não Sabe Voar na escola Y Bacanga, localizada no Itaquibacanga, em agosto de 2022. Eu justifico a escolha dessa pesquisa justamente por ter vivenciado 3 funções durante o projeto: a de mediador cultural, a de monitor cultural e a de ator. Atrelada a essas funções, tem passando por mim uma noção de identificação e pertencimento causado justamente pelo lugar onde se fala e também pelo sujeito que está vivenciando a ação, que é a prática de mediação cultural. Isso acontece justamente por eu entender que o setor, tanto profissional como educacional, são majoritariamente negros. Então ali existia um pensar e um movimento que fazia a gente refletir sobre como essa prática de mediação ela poderia se aproximar do aluno de forma mais efetiva. A partir da apresentação e da justificativa, a gente começa agora a tentar criar diálogos sobre esse lugar onde se fala. Por isso eu proponho reflexões sobre o conceito de imagem centro da Grada Quilomba, que é uma escritora, pesquisadora contemporânea, que vai apresentar pra gente esses conceitos que aqui vão ser aplicados justamente para entender a escola. Desse modo, a gente começa a entender a escola dentro de uma lógica de centro. O que seria essa lógica de centro? É um lugar onde se privilegia conhecimentos enrijecidos, eurocêntricos e brancos. Isso a gente pode perceber em contextos gerais, quando a gente vê documentos e planos pedagógicos, mas a gente também pode perceber de forma mais específica, quando a gente olha para a formação de professores e a gente percebe que nenhuma dessas formações ela consegue abarcar esses conhecimentos que a gente vai chamar aqui de conhecimentos de imagem, que são saberes descentralizados da visão eurocêntrica, vinculados a saberes afrodiaspóricos e ou indígenas, né? E para ajudar esse entendimento de centro-imagem que a Grada Quilombo proporciona para a gente sobre a escola, a gente também vai entrelaçar com as pesquisas da Karine e da Monteiro. Por que elas duas? Porque elas duas são pesquisadoras pretas que vão estudar um pouco sobre essas pedagogias decoloniais do espaço da escola, justamente tentando entender a gestão escolar e como também o conteúdo pode influenciar nas aulas. Não necessariamente nas aulas de arte, mas dentro de um contexto macro da educação, em como essa escola ela pode se comportar e como também o sujeito vivencia esse lugar, né? Esse lugar que é tão dicotomizante. No entendimento do espaço escolar a partir da Monteiro, da Carinha, da Grada Quilomba, a gente começa a investigar a potência da mediação cultural em teatro enquanto ação geradora de contaminações estéticas e experiências estéticas capazes de promover abalos nessa lógica vigente. Para isso a gente chama para o nosso diálogo justamente o Ney Wendel, a Mira Martins e o Flávio Desgrandes, porque eles vão apresentar para a gente um pouco de como funciona essa estrutura da mediação cultural em teatro e como também funciona essa formação a partir dessa prática de mediação. A partir desses pesquisadores, a gente começa a pensar a estrutura triangular da mediação, o antes, o durante e o depois, apresentado aqui por Ney Wendel, que são diversos procedimentos formativos que a gente elaborou
para facilitar o entendimento e aproximação do público com a obra teatral, que foi uma roda de conversa, uma roda conceitual sobre a apresentação dos principais conceitos do espetáculo, visitação ao espaço do teatro para conhecer a caixa cênica e suas funcionalidades, a própria apresentação do espetáculo, juntamente com uma roda de conversa sobre as primeiras impressões dos estudantes sobre o espetáculo. A gente teve também uma outra roda, que foi uma roda onde a gente teve uma possível decupagem do espetáculo, onde a gente apresentou como funcionava ele, seus objetos cênicos, a sua dramaturgia, a sua musicalidade, que aconteceu dentro da escola. A gente também contou com a elaboração de material educativo, que ajudou a gente a pensar como seria essa reverberação a longo prazo do espetáculo dentro da sala de aula. E a partir daí a gente começa a entender que dentro da perspectiva de Ney Wendel, a gente começa a trabalhar com a consciência psicológica e a consciência física a partir da obra teatral. E para isso a gente começa a promover contaminações estéticas, o que facilita, né, dentro dessa conjuntura macro, o acesso físico e linguístico ao teatro. A partir daí a gente tem um conceito da Miriam Martins, que é o conceito de contaminações estéticas, onde ela vai apresentar a mediação como uma ação contaminadora, e a gente começa a entender essa ação a partir de um relato de uma estudante da escola Y Bacanga, que ela vai dizer o seguinte: foi uma emoção, porque era como se a gente realmente estivesse participando da peça. Eu fiquei refletindo muito sobre a coisa de deixar ser feliz para depois e aproveitar a felicidade do agora. Ler esse comentário promove a compreensão de que as contaminações sempre estão acontecendo. E acontece dentro da lógica do espetáculo, né? Respeitando o que ele quer transmitir e a forma como ele está transmitindo tudo isso. Dentro dessa perspectiva de estrutura do Ney Wendel, apresentando antes, durante e depois, e falando também sobre a mediação ser esse espaço de consciência psicológica e física que promove no estudante essas contaminações e essa experiência, atrelado também ao pensamento da Miriam Martins sobre a mediação como ação contaminadora, a gente começa a perceber que essa ação auxilia na formação do estudante espectador. E não uma formação dos moldes vigentes, mas uma formação que abre trincheiras, cria frechas e gera transformação no estudante. Por isso a gente busca essa compreensão dessa formação na pedagogia do espectador de Flávio Desgrandes, atrelado às teorias do teatro do oprimido de Augusto Boal e da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, para entender como promover essa formação a sujeitos que estão enclausurados em sistemas que não são pensados para eles. Então, como a gente poderia propor uma prática de mediação, ou como a prática de mediação do espetáculo Poção Futurista, ela consegue romper com essa lógica vigente, né? Então, como as práticas de mediação, então quais são esses caminhos que a gente pode percorrer para isso? A gente precisa olhar para a experiência estética. E aqui a experiência estética ela vai ser dialogada a partir dos pensamentos do pesquisador e teórico Dewey e do teórico Larossa, para a gente entender sobre esse lugar de atravessamento e de ruptura capaz de promover as transformações e emancipações do estudante espectador. Levando em consideração o lugar de onde se fala, e agora também o lugar de onde se ouve, e o sujeito presente na ação. A partir dessa experiência da mediação do espetáculo, eu fui capaz de perceber esses caminhos e essas encruzilhadas dentro do ensino-aprendizagem da arte, né? Entender a ação, a prática de mediação como uma ação contaminadora, entender como ela gera experiências que geram consciência psicológica e física, e essa consciência psicológica e física ela pode possibilitar justamente a emancipação e a transgressão do estudante espectador dentro do arcabouço da formação, né, desse estudante dentro do espaço escolar. E a gente começa também a teorizar sobre como essa formação ela auxilia justamente nessa reelaboração do espaço escolar, como ela auxilia a reestruturar esse espaço, a promover um espaço que pense na margem, em saberes afrocentrados, em saberes afrodiaspóricos, africanos, e a partir daí desse repensar, desse colocar uma lupa, é que a gente pensa pedagogias decoloniais. E aqui a gente está falando sobre pedagogias decoloniais pautadas em uma educação antirracista, né? Então a gente está falando sobre um contexto de raças, sobre os nossos alunos que são majoritariamente negros, pretos, dentro dessa prática de mediação, a partir dessa prática de mediação, possam vivenciar, ter outras experiências que tragam também essa noção de pertencimento e de identificação.
Por fim, eu reitero que estamos dialogando sobre uma pesquisa em andamento, ainda há muitos materiais a serem analisados, ainda há muitos olhares a serem descentralizados e experiências a serem rememoradas aqui. A prática de mediação sobre espetáculo Poção Futurista, ela traz essas noções, esses conceitos para mim como um pontapé. Eu entendo essa prática, a estrutura dela, todos os procedimentos formativos, dentro da conjuntura que ela se encontra, de majoritariamente possuir pessoas pretas envolvidas no seu desenvolvimento, como também possuir um número quantitativo de estudantes negros que vivenciam essa ação de mediação, essas ações formativas, como uma possibilidade de caminhos, né, de abertura de caminhos, de entendimento de como essa educação decolonial ela pode funcionar dentro dessa perspectiva antirracista e de como isso tudo se dá dentro de uma conjuntura, né? Eu agradeço o SESC pelo convite para compartilhar minha pesquisa em andamento sobre diálogos decoloniais, sobre mediação cultural e formação do estudante espectador. Agradeço vocês pela escuta e eu queria convidar todos vocês, todos e todas, a seguir as redes sociais do SESC, como também acompanhar a programação do The Ressol Cultural. Até a próxima!